alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver. Mas antes de mais queria agradecer à doutora Paula Nunes por me ter convidado a organizar este painel sobre este tema. E então vou-vos contar um bocadinho a história deste painel e a minha história, a minha relação com este tema, e depois vai ser um bocadinho o fio condutor depois para os oradores. Tudo começou com a Margarida. Portanto, são todos professores, mas eu vou tentá-los por... Margarida Calafate Ribeiro, Luís Graça, Rafael Valeireiros e Catarina Gomes. Tudo começou com a Margarida. Em 2011, a Margarida Calafate Ribeiro, que é professora e investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenou uma investigação completamente original sobre este tema da guerra colonial. Pela primeira vez foi olhar para a história deste conflito pela perspectiva dos filhos. Foi um trabalho que se chamou Os Filhos da Guerra, Pós-Memória e Representações, e na altura, eu que sou filha de um ex-combatente e que confesso que muitas vezes já me chateava a abordagem repetitiva em torno da guerra colonial, que era sempre muito stress pós-traumático, enfim, tudo muito ciência das Forças Armadas, obviamente que são nobres temas, não digo o contrário, mas aqui havia uma perspectiva refrescante e que me tocou. E então eu, na altura, como jornalista do Público, decidi fazer um artigo para o jornal. E pela primeira vez, é a segunda, mas decidi fazer um testemunho para acompanhar o artigo porque me senti filha da guerra. E aqui, filha da guerra, enfim, o meu pai não voltou bem da guerra, não nossa filha da guerra no sentido em que somos uma geração de pessoas, de filhos, de pais, que ouviam falar da guerra em casa e que histórias, às vezes parcelares, fragmentos, e que muitos de nós colámos, inventámos, interpretámos silêncios e fizemos um bocadinho de puzzle à nossa medida. Houve uma editora que leu o artigo e que achou interessante que tivesse uma abordagem jornalística, e então eu escrevi um livro que se chama Pai, Tiveste Medo, onde pego neste tema que teve primeiro uma abordagem académica, transformando em 12 narrativas, 12 histórias, que são um bocadinho portas de entrada na guerra colonial, muito diversas, mas que entram pela porta da família, ou seja, de casa, entram pela casa dentro das pessoas. Eu falei com uma filha de um pai com stress pós-traumático, também, a filha de um prisioneiro de guerra, a filha de um desaparecido em combate, e eu quando cheguei até estas pessoas, eu confesso que este tema para mim, o desaparecido de combate para mim era o Chuck Norris, ou seja, a minha relação, a nossa relação, a relação desta geração com este tema era muitas vezes através dos filmes de Vietnã, a relação da guerra, ou seja, nós somos inundados de imagens sobre a guerra do Vietnã. E então eu descobri pessoalmente uma guerra por uma perspectiva completamente pessoal e fui conduzida por estas portas, conduzida por estes filhos, estes 12 filhos. E no meio destas 12 histórias surge uma história completamente singular, ou pelo menos eu achei que era singular, afinal não era, que é a história de uma rapariga. Eu chamo a rapariga, ela tem 40 anos, que é a minha idade, acontece às pessoas depois de começarem com 50 anos, chamarem-se rapariga, enfim, tem 40 anos, como eu vou ter daqui a uns meses. Chama-se Júlia. Esta história chama-lhe Minha Filho. Não sei se estou a dizer bem, mas ela diz: é a minha filha. É a história de uma rapariga mulata que foi criada na margem sul de Lisboa, filha de um ex-combatente português e uma mulher guineense, concebida durante a guerra. E a Júlia foi trazida para Portugal pelo pai, para ser criada pela avó paterna, e ela é o oposto, é um bocado o oposto das histórias que estão lá em cima, ou seja, ela vivia em Portugal a perguntar quem seria a sua mãe guineense. E na altura, quando eu ouvi falar da história da Júlia e comecei a contar a história da Júlia, pensei, será que há mais? E será que alguns não foram trazidos? E depois pus-me a pesquisar e não encontrava, de facto, nada sobre este tema dos filhos de ex-combatentes com mulheres africanas deixados nos países onde houve guerra. Mas eu, quando estava a fazer esta investigação, cada vez que falava com um ex-combatente, a tarde foi-se perguntava, desculpe, conhece algum caso? E sempre que eu fazia esta pergunta, disseram, 1 ou 2. A verdade é que eram pessoas que não se conheciam entre si. Eu conhecia pai umas 10, e somado destes 1 ou 2 casos, eram pai 20. E eu pensei, que interessante. Se calhar há mais, não é? Mas eu percebia sempre que era um tema incómodo entre os ex-combatentes. E depois decidi falar com o professor Luís Graça, que além de ser professor da Escola de Saúde Pública, é o mentor e editor de um blog de ex-combatentes da Guiné, o Luís Graça e Camaradas da Guiné,
que tenta, que para além de partilharem memórias passadas, tentam debater estas questões e não deixar a coisa apenas na nostalgia. E o professor Luís Graça disse: olha, há um tag que se chama Filhos do Vento, vá lá ver. E eu fui. E o que eu percebi foi que este tema tinha sido trazido à colação por um ex-forriel da Guiné, José Saúde, que escrevia as memórias, que escrevia, tinha conhecido uma menina loira em Gabu, uma localidade guineense, e que queria saber o que é que lhe tinha acontecido. E ela dizia: era uma, mas havia muitos filhos de ex-combatentes que tinham sido deixados para trás. E foi ele que cunhou este termo que agora dá título à exposição do Manuel Roberto, Filhos do Vento, que ele dizia que eram filhos de ninguém, que tinham ficado para trás, parecia que não tinham pai. E o Luís Graça, na senda deste post, aproveitou a deixa e lançou um desafio cauteloso, perguntando: quantas crianças mestiças, cuja paternidade era imputada a militares tugas, vocês conheceram? Alguns ex-combatentes responderam. Um disse: são mais as vozes do que as nossas. E outro, que eu achei uma coisa muito bonita: quantos de nós, na solidão, na angústia e a incerteza de como isso no dia seguinte estaríamos vivos, não cometeram atos que deram origem a estes casos? E o que eu pude perceber é que, tanto quando eu pude perceber, nunca se tinha abordado esta questão na esfera pública, em termos jornalísticos. E o que eu pude perceber foi que no Vietnã, em que as coisas tinham acontecido, havia pontes, ou seja, os militares americanos tinham deixado muitos filhos para trás, com mulheres vietnamitas, e a guerra do Vietnã acabou mais ou menos na mesma altura da guerra colonial. Os primeiros artigos de jornal, a imprensa mainstream, começaram nos anos 80. Como é que em Portugal, tanto quanto eu pude perceber, nunca se tinha escrito publicamente sobre este tema? Eu acho que isso diz muito sobre quem nós somos enquanto sociedade. E foi curioso perceber que muitos filhos deixados para trás no Vietnã, os nomes que lhes eram dados eram filhos do pó, e é interessante haver este ponto de contacto. Muitos eram sem abrigo, alguns tinham se tornado delinquentes porque não tinham, enfim, abandonados, apesar de toda uma realidade diferente da Guiné. Nos Estados Unidos foi criada uma legislação para permitir a sua vinda como imigrantes e sem preciso prova de paternidade. Bastava terem aparência ocidental. Foram 26 mil que foram autorizados a emigrar para os Estados Unidos, filhos dos Amerasians, como lhes chamaram, tinham um nome que é a fusão de americanos e asiáticos. E depois, já nos Estados Unidos, foram feitos estudos e eu encontrei aqui umas percentagens que eu acho que, não sei, era muito interessante que esta questão fosse estudada pela Academia em Portugal. E nos filhos de americanos constataram-se que 76% queriam conhecer os seus pais, 33% só sabiam os seus nomes, 22% tinham tentado estabelecer contacto, mas só 3% tinham a oportunidade de conhecer os seus pais biológicos. Mas diziam, então, com esta pesquisa toda e com esta complexidade de saber se havia ou não filhos, eu tinha esta ideia de que os ex-combatentes diziam que havia... Deixa-me lá ver se eu não estou a desrespeitar, porque depois eu quero... com esta ideia de que haveria filhos, mas eu não tinha nenhum caso concreto e não dava muito bem para ir propor à diretora do público que quer ir à Guiné se ela há filhos. E então foi um frade a viver em Portugal que me disse: olha, há muitos, vai ser muito fácil de encontrar. Eu pensei: ok. Enfim, quando fomos para a Guiné, eu, o Manuel Roberto e o Ricardo Rezende, que fez as imagens de vídeo, tínhamos 4 histórias mais ou menos apalavradas, com intermediários, não era com os próprios. Eu sempre pensei que quando chegássemos à Guiné, as pessoas se iriam amedrontar, que provavelmente, enfim, não queriam contar as suas histórias. E o que nós encontramos foi um oposto. Foi uma viagem muito, muito emotiva. Ou seja, estas 4 histórias, cada pessoa que vinha falar connosco trazia mais 3 e perguntava: posso trazer mais amigos? Porque eu tenho mais, são restos de tudo, como cá lhes chamam. E nós chegámos ao final do dia exaustos de ouvir histórias que às vezes pareciam muito repetidas, pareciam iguais, e tínhamos recado na recepção a dizer: há mais 3 pessoas que querem cá vir falar. E então aquilo foi uma bola de neve e nós tivemos que pôr um bocado de travão e dizer: olha, não, porque aquilo era quase uma repartição de... Porque aquelas pessoas nunca tinham sido ouvidas e, de facto, isso foi comovente, esta ida à Guiné. E então nós dissemos: então não vamos poder falar com toda a gente, vamos pôr aqui um travão, vamos ouvir algumas pessoas com mais atenção, e são algumas das histórias que estão na exposição que o Manuel Roberto hoje inaugurou e que são fotografias belíssimas que escondem histórias muito tristes, na maioria dos casos. Depois de lá irmos, foi criada uma associação
filhos de Tuga, o que de alguma forma exorciza a forma pejorativa como eles eram chamados lá. Este ano fomos a Angola, e a reportagem sairá dia 18 de junho, e fomos a Angola contar um bocadinho uma história do outro lado, que foi um pai que sempre soube que tinha deixado lá um filho, mas que não sabia como o procurar, e nós fomos reencontrá-lo 40 anos depois, fomos com ele. E eu terminaria dizendo que assim, o Carlos Silva, que era o presidente de uma ONG guineense que faleceu há relativamente pouco tempo, disse na altura que este era um tema que não iria ser abordado pelos pais, mas que os irmãos já tinham a distância, portanto, estes filhos da guerra já tinham a distância, se calhar, para querer saber dos seus irmãos guineenses, moçambicanos e angolanos. E a verdade é que o e-mail que o público criou para receber feedback, eventualmente para promover reencontros, o que eu tenho recebido são irmãos que ouviram em casa, que alguns pais disseram abertamente: eu deixei lá um filho, outros deram a entender, às vezes são as mães que sabem, e alguns vêm procurar os irmãos depois dos pais terem morrido. Mas o que eu recebo de e-mails são irmãos. E eu acho que é interessante, se calhar, citar uma frase da investigação da Maria Pato Ribeiro, que a certa altura dizia: há múltiplas questões que só uma segunda geração pode suscitar sem cair, como a geração dos pais, no abismo da culpa ou do silêncio traumático. E, portanto, eu deixava-vos questões, se calhar depois seria interessante debater. O professor Rafael Valia Reis vai-nos falar um bocadinho. Eu lancei o desafio, conheci-o de outras leads, porque às vezes escrevo sobre procriação medicamente assistida, e lembro-me de ter contactado por causa de um artigo sobre o direito ao conhecimento das origens genéticas dos filhos de dadores de esperma, quando há tratamentos de fertilidade. E eu pensei que era interessante fazerem a mesma pergunta: terão estes filhos direito ao conhecimento das origens genéticas? Terão o mesmo direito à sua identidade, ao direito a conhecer as suas identidades, e como é que isso coaduna com o direito à reserva da vida privada dos ex-combatentes? E eu deixo-vos só se quiserem, um bocadinho uma racha para... Falamos aqui da responsabilidade dos pais, do direito dos filhos, mas eu acho que era importante também falar do Estado português. E lembro que muito recentemente foi aprovada uma legislação que dá direito à nacionalidade a judeus expulsos de Portugal há 5 séculos. Que foi um ato quase de reparação histórica, e eu pergunto-me se não seria de debater esta questão em torno dos filhos do vento. E, portanto, deixo-vos essas questões para depois discutirmos no final, mas agora vamos ouvir os nossos oradores. Muito obrigada.